Bom dia. Bom dia nesse ciclo 2, nesse mês de abril, nesse mês onde o pranayama é o Brahmari. Nós temos também outros temas que o acompanham, que vão sendo introduzidos também pouco a pouco, outros bandas, outros mudras, né, outras coisas que vão aparecendo, mas por enquanto o que eu estou querendo deixar mais evidente são ah, os alongamentos, né? Ou deixar claro a necessidade de alongamento, de mobilidade da nossa caixa torácica. Porque se a gente quer respirar profundo e amplo, a gente depende, assim como a gente depende de qualquer outro músculo, né? Para ter amplitude de movimento, a gente precisa que esse músculo seja alongado, né? Você, a Vivi disse que ela pratica arco e flecha meditativo, né? E para você poder ter um bom desempenho no arco e flecha, você precisa ter um certo alongamento, senão você vai ter dificuldade de mobilidade, né? Alguém que pratica a natação. Muitas pessoas acabam começando no yoga porque precisam ter mobilidade de ombros na natação, né? Para ter um melhor desempenho no seu exercício. Muitos esportistas procuram as práticas de yoga ou de alongamento com esse objetivo. E se a gente for olhar assim desse ponto de vista, a gente precisa melhorar também a nossa capacidade de mover a nossa caixa torácica para ter uma boa capacidade respiratória. Por dois motivos, né? Primeiro que a gente vai conseguir ter mais amplitude respiratória, de fato, né? Vai conseguir expandir mais a caixa torácica se tiver mais mobilidade. E segundo, que a gente vai fazer isso com menos esforço, né? Então, a nossa prática de hoje, ela vai ser toda voltada para a nossa cintura escapular, né? Essa área aqui de clavículas, ombros, escápulas, né? Isso tudo aqui constitui a nossa cintura escapular, e que também está ligada à nossa coluna vertebral, né? Tudo isso se conecta à nossa coluna vertebral, nessa parte alta do corpo, assim como tem a cintura pélvica, aqui na região do quadril, né? A pelve, da bacia, nós temos a cintura escapular, que é na região dos nossos ombros, clavículas, escápulas, e a gente vai fazer uma prática inteira voltada para essa área, assim como uma espécie de um reconhecimento dessa área, mas também com posturas que vão ajudando no nosso alongamento, na nossa mobilidade. Mas a gente está dentro de um programa de pranayama e a gente não quer só ganhar mobilidade como um esportista, né? Esse não é o nosso objetivo. A gente não quer só, né, assim, alongamento e mobilidade como se esse fosse o objetivo. Então, durante a nossa prática, durante a execução das posturas, a gente já está, de alguma forma, praticando esse pranayama ali, né? Então, a gente vai buscando, junto com isso, a fusão das duas coisas. A postura produzindo um alongamento e uma abertura, sendo ao mesmo tempo dinamizada pela respiração. A gente não pode perder isso de vista. Às vezes, a gente exagera no alongamento. Exagera no alongamento a ponto de prender a respiração. Está tentando alongar tanto que esquece de respirar, prende a respiração. Não é isso que a gente quer, né? Ou às vezes alonga tanto que está tão esticado esse elástico que ele já nem consegue se esticar e retrair mais, né? Também não é isso que a gente quer. A gente quer ficar num ponto do elástico onde ele ainda estica e volta junto com a respiração, tá? A gente quer
pulso. A gente não quer postura extrema, assim, no limite de não produzir mais movimento. Não, a gente quer pulso na postura. Cada vez mais pulso na postura. Cada vez mais pulso. Não encenando, né? Fazendo, como eu estou encenando aqui agora. Não, mas reconhecimento de que tem um movimento que abre e fecha em torno de onde eu estiver atuando, tá? Nos meus alongamentos. Pois bem, eu acho que essa prática, ela é uma prática que a gente deveria fazer muitas vezes. Depois a gente olha para o efeito dela no finalzinho. Então vamos para o nosso mantra. Procura uma condição ereta da coluna. Inspire. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então, sem qualquer tipo de movimento, vai procurando mentalmente reconhecer a área da sua cintura escapular. Talvez você possa começar pelos seus ombros. Então tem a parte de cima, o topo dos ombros, que vai se juntar com o pescoço. Tem a parte da frente dos ombros, mais conectada à região peitoral. A parte de trás dos ombros, mais conectada com as costas. A lateral externa dos ombros, essa parte que se conecta com os braços, essa parte voltada para fora. A região das axilas, por baixo dos ombros, conectadas com a parte interna dos braços. E talvez lá dentro dos ombros, bem lá nas articulações dos braços com o tórax. Indo por trás dos ombros,
pelas costas, vai na direção das suas escápulas, que antigamente eram chamadas de omoplatas, ou que às vezes chamamos dessas nossas asinhas. Se nossos braços fossem asas, essas asas estariam ligadas ao corpo justamente pelas escápulas. E se você vem dos ombros, da frente dos ombros, pelo alto do tórax, a região das clavículas, que estão bem na base do pescoço e que ficam logo acima das costelas mais altas. A sua coluna atravessa tudo isso. Deixa essas estruturas todas pesarem um pouco. Os ombros, os braços, as escápulas, as clavículas. Enquanto a sua coluna vai no sentido oposto. Então faz assim alguns movimentos circulares com os seus ombros bem amplos. Bem amplos, traçando círculos mais amplos que você puder. Primeiro em um sentido, daqui a pouco a gente faz no outro. E vai percebendo como é a mobilidade dessa área. Se esses movimentos são fluidos, se você percebe assim trancos ou movimentos meio interrompidos. Inverte o sentido. E para com os movimentos. Agora só leva os ombros para cima e solta. Leva para cima e solta. Quando soltar, solta mesmo. Leva para cima e entrega a gravidade. E para. Faz então movimentos com o seu pescoço, cabeça. Agora você vai fazendo assim movimentos exploratórios do jeito que você quiser fazer. Vai para um lado, vai para o outro, faz círculos, faz rotações, né? Você vai assim tentando descobrir, agora sem mover a cintura escapular inteira, sem tirar a clavícula do lugar, sem mover o tronco, sem mover os ombros,
sem mover os braços, você vai movendo só a região cervical e a cabeça conectada a ela. E vai descobrindo assim as partes onde você sente que precisa ficar um pouco mais. Né? Vai percebendo se esses movimentos são fluidos ou se são interrompidos. Se tem áreas de acúmulo de tensão, se tem áreas um pouco mais doloridas. E aí você insiste um pouco, fica um pouco, fazendo movimentos suaves e gentis nessas áreas que você sente que precisa ficar um pouco mais. Sempre que a gente faz movimentos com a região cervical, é preciso fazer isso com muita delicadeza e muito cuidado, porque qualquer distração e qualquer movimento em falso pode logo produzir um torcicolo ou algo do tipo. E vai percebendo como, apesar de estar com a sua cintura escapular toda parada, imóvel, esses movimentos que você faz da cabeça e cervical interferem nos ombros, no alto das costas, no alto do peito e lá por dentro, como se fosse por dentro, por baixo das costelas. E vai parando com os movimentos. Relaxa bem o pescoço, os ombros. Então, você estende as pernas à frente, na verdade não estende, mas deixa os joelhos bem flexionados, apontando para cima, os pés também apontam para cima, e você segura, não nos dedos, mas você segura abaixo dos dedos. Né? Então as mãos ficam bem encaixadas nos pés. Tá? E aqui, com os joelhos flexionados, com as mãos assim bem encaixadas nos pés, começa a fazer como se você quisesse levar sua coluna lá para trás. Então deixa a coluna aí um pouco lá para trás e isso vai puxando as escápulas para frente. Vai deixando as suas escápulas se abrirem. E aí, faz movimentos com seus tornozelos. Então você vai apontando os pés para frente, puxando mais as escápulas e volta os pés para trás. Pequeno balancinho, um pequeno movimento, onde você puxa para frente e volta. A coluna está querendo sempre ir lá para trás, sempre em oposição. Então, quando puxa, cria esse elástico. Se começa a ficar fácil, estende um pouquinho mais os joelhos. Puxa mais os braços lá para frente. E continua com esses movimentos de tornozelos. Os pés puxam para frente e voltam. A cervical fica num prolongamento da sua coluna torácica e a cabeça no prolongamento da cervical. Então você não fica nem olhando para frente,
estendendo a cervical, também não solta a cabeça lá para baixo. Tenta perceber assim uma espécie de linha contínua da sua coluna, pelo pescoço, por trás do crânio. A cabeça fica sustentada. Para um pouco com esses movimentos dos pés, dos tornozelos. E agora vê o quanto você pode estender os seus joelhos sem soltar os pés. Talvez dê para estender completamente os joelhos, talvez não dê. Não importa, você vai parar no ponto onde você puder parar. E apesar disso, começar a trazer um alongamento para a parte de trás das pernas, continua também havendo um alongamento na parte de trás do tórax, nas costas, ali na região das escápulas, entre as escápulas. E para isso a gente vai tentando deixar essa área da coluna, do meio das costas para cima, um pouco mais reta. O peito um pouco mais aberto. Os ombros não sobem na direção das orelhas, eles estão baixos. A cabeça no prolongamento da coluna. Aprofunda a sua respiração. E vai procurando produzir e reconhecer esse pulsar respiratório. A parte de trás dos ombros, nas escápulas, entre as escápulas. E volta. Volta a sentar, a sua postura de meditação, da forma como você preferir. A gente vai tentar ficar mudando a posição das pernas, porque o nosso trabalho principal vai estar na região dos ombros e braços, né? Então a gente vai ficar mudando, às vezes, a posição das pernas, justamente para não cansar essa área. Mas o trabalho de hoje não está muito concentrado aqui, né? Então, você, cada mão segura o cotovelo oposto, tá? Cada mão segura o cotovelo oposto e você vai levar os braços, tentando deixar os antebraços na linha do topo da cabeça, se possível, né? Às vezes não chega, mas se é fácil para você, passa da linha da cabeça. Não projeta a sua cabeça para frente. Não tensiona o seu pescoço. Vai tentando levar os seus ombros para cima. Não prende a sua respiração. E volta. Relaxa um pouco ainda, segurando os cotovelos. E mais uma vez. E volta. Então, preste atenção como estão os seus braços. Tem o que está por cima, tem o que está por baixo. Inverte isso. O que está por cima vai por baixo. E a gente vai de novo. Mesmo movimento.
Tenta expor essas axilas para fora. Afunda um pouquinho entre as escápulas. Tenta ganhar espaço entre o topo da cabeça e os braços. E volta. Não solta ainda. Relaxa um pouquinho os ombros. E mais uma vez. Vê se vai ficando melhor. Tenta rotacionar um pouco os seus braços de forma a expor as axilas. E volta. Agora sim você solta e faz alguns movimentinhos com seus ombros, relaxando bem os ombros, o alto dos ombros, a frente, atrás. E solta toda essa cintura escapular pesada. Mas nunca deixa a coluna sentir esse peso. A coluna segue desafiando a gravidade. Então, você vem com os braços pela frente do corpo, como se fosse se abraçar. E aí as suas mãos vão caminhando lá atrás, né? Seus dedos vão caminhando lá atrás. E vê se você consegue enganchar os seus dedos nas suas escápulas. Essas asas que se abrem quando a gente faz esse movimento. Vê se consegue segurar nas escápulas. Tem gente que passa das escápulas com facilidade, tem gente que talvez encontre dificuldade para segurar. Você para onde puder. E aqui, afrouxa um pouquinho e deixa os ombros não, os cotovelos descerem um pouco, mas sem soltar, sem mudar a posição das mãos. Aprofunda a sua respiração. E vai tentando sentir esses movimentos respiratórios. Onde estão as suas mãos e nesse espaço entre as mãos. Então vai se conectando com essa parte posterior dos pulmões. Então é como se você quisesse preencher a parte alta e de trás dos pulmões. Presta atenção que tem um braço que está por cima, outro está por baixo. A gente vai desfazer e inverter. O que estava por baixo vem por cima. E repete de novo o mesmo movimento. É provável que a gente faça primeiro aquilo que nos é mais natural, né? Mais fácil. Então, em geral, o lado diferente é um pouco mais difícil, talvez. E aí você encaixa, encontra onde puder encontrar e respira ali de novo. Leva a sua respiração lá onde estão suas mãos. E deixa a sua respiração ajudar a abrir esse espaço.
Não só abrir, mas dinamizá-lo. Deixa a sua respiração ajudar a restabelecer a elasticidade, restabelecer o pulso. E o contato com as mãos ajuda muito para a gente restabelecer a nossa sensibilidade. E solta. Quando soltar, faz de novo alguns movimentinhos para acomodar bem os seus ombros. E aí, soltar de novo o peso dessa cintura escapular. E talvez, paradoxalmente, comece a surgir uma sensação de leveza na própria cintura escapular. Então, assim como a gente segurou os cotovelos opostos na frente, a gente vai segurar atrás. Mais difícil. Então, vê se dá para cada mão segurar os cotovelos opostos lá atrás nas costas. Isso está aproximando um pouco as suas escápulas lá atrás e está abrindo a parte da frente do corpo. Está abrindo a parte anterior dos ombros, abrindo a região peitoral. E intensifica esse movimento, então. Né? Deixa abrir a frente dos ombros. Leva o seu queixo um pouco para cima. Não muito, só um pouco. A ponta do queixo puxando um pouco a ponta superior do externo. Tenta aproximar a ponta inferior das suas escápulas e abrir espaço na ponta superior das escápulas, lá atrás, nas costas. E leva a sua respiração para o alto do externo, para o alto dos ombros, para o alto das escápulas. Percebe que tem um braço que está em contato com as costas e o outro está por trás desse. Né? A gente vai inverter. Então, você vai deixar o outro braço em contato com as costas e vai colocar o que estava em contato por trás. Às vezes é confuso. E segura lá da melhor maneira possível. Normalmente, o outro, né, que nós não fazemos primeiro, acaba sendo um pouco menos natural. Mas é importante a gente não se viciar sempre a fazer de um jeito só. Agora traz o seu queixo um pouquinho na direção do alto do externo. E ajuda com isso assim a abrir essa ponta superior das escápulas, aproximando a ponta inferior das escápulas. Junto com essa aproximação da ponta inferior das escápulas, você fecha um pouquinho as suas costelas flutuantes. Leva a sua respiração lá para o alto.
E volta a cabeça, solta os braços. Faz de novo os seus movimentinhos com os ombros, pescoço, cabeça. E se é um pouco incômodo enquanto está na postura, que traga uma sensação de alívio, de prazer quando solta. E depois dos seus movimentinhos, você para outra vez, larga o peso de toda essa cintura escapular. Vê como vai sentindo essa área. E agora eu vou passar uma postura que eu nunca passei antes. Você deixa os pés apoiados no chão, os joelhos bem flexionados, os pés bem separados, os joelhos muito separados, as mãos apoiadas no chão um pouco atrás do quadril, um pouco para os lados. E aí, mantenha a mão esquerda apoiada no chão e você vai apoiar o dorso ou o punho da sua mão direita, não pela palma, mas pelas costas da mão, na lateral do seu tronco, né, do seu abdômen, mais ou menos ali entre os ossos, o ilíaco, né, a crista ilíaca no quadril, e logo abaixo das costelas flutuantes, mais ou menos nessa área. Você apoia o dorso da mão ou o punho com os dedos voltados para trás. E aí você vai tentando trazer o seu cotovelo direito para frente e vai começar a enganchar, né? Então encontra assim um enganche. Você traz o cotovelo para dentro do seu joelho, a parte interna do seu joelho direito, e vai começar então a trazer o seu joelho para dentro e deixar esse joelho puxar o cotovelo e, consequentemente, começar a produzir um alongamento e uma abertura da região de trás do ombro, da escápula, tá? Vê se você entendeu como é que é. O joelho vai servindo como uma alavanca para puxar o cotovelo para dentro. Ele está todo travado ali, né? Então, travado no punho, na lateral do abdômen e travado no cotovelo pelo joelho. Volta, troca. Apoia agora a mão direita no chão. Punho esquerdo nesse espaço entre ilíaco e costelas flutuantes. Engancha o seu cotovelo na parte interna do joelho e começa a puxar pelo movimento da perna o seu cotovelo para dentro e deixa abrir espaço lá atrás. E volta. A gente vai tentar fazer com os dois ao mesmo tempo, tá? Vê se dá. Então volta lá com o punho direito na lateral direita, engancha o cotovelo direito assim na parte interna do joelho direito e fica aí, não começa a puxar ainda, faz o mesmo do outro lado. Vê se dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Se não der, faz um lado, depois o outro, tá? Mão esquerda, cotovelo esquerdo entre o joelho, na parte interna do joelho. E aí você vai tentando fechar os dois joelhos ao mesmo tempo, puxando os dois cotovelos para frente ao mesmo tempo.
com muito cuidado e vê onde você pode ficar. Aprofunda um pouco a sua respiração. Tenta levar sua respiração lá para o alto das costas. Quem fez de um lado, troca, faz do outro. Quem está dos dois, se possível, fica ainda um pouquinho mais. Vê se a respiração pode dinamizar a postura, quebrando qualquer assim, traço de rigidez, né? E desfazemos lentamente. Volta para sua postura de meditação. Volta para os seus movimentinhos que acomodam, que soltam. Entrelaça os dedos das mãos à frente do corpo. Leva os braços lá para cima. Quando estiver lá para cima, vira a palma das mãos para o teto e olha lá para as mãos. Estende, cresce. Deixa as mãos te ajudarem a puxar o externo lá para cima. Volta sem soltar as mãos. E aí você entrelaça os dedos ao contrário. Provavelmente de um jeito um pouco estranho. E faz de novo. Leva os braços lá para cima, vira a palma das mãos para cima, olha para as mãos, estende, cresce. E volta. Relaxa bem os ombros, as escápulas. Solta o peso da cintura escapular. Vira a cabeça como quem olha lá para a esquerda, mantendo a cintura escapular toda assentada. Abre um pouco mais a lateral direita do pescoço. E deixa essa lateral direita do pescoço se conectar com o ombro direito, a clavícula direita, por cima do ombro e por trás do ombro, lá na direção da escápula direita. E por dentro do ombro direito e até o topo do braço. E volta a cabeça. E gira a cabeça para o lado direito, abrindo o lado esquerdo do pescoço. E deixa esse lado esquerdo do pescoço se conectar com o ombro esquerdo pela frente, a clavícula esquerda. E por cima do ombro esquerdo, na direção da escápula esquerda. Por dentro da cápsula articular, lá do ombro, até o topo do braço. E volta.
Sem largar a cabeça lá para trás, você vai apontando o queixo lá para o teto. E deixa esse queixo puxar a ponta superior do seu externo. Mantenha as clavículas, as duas abertas. Os lábios fechados, os dentes fechados, em contato. Tenta abrir um pouco lá por dentro da garganta. Por dentro das clavículas, por baixo do externo. Volta. E vem trazendo o queixo na direção da ponta superior do externo, cobrindo toda a frente do pescoço e abrindo a nuca, como se a nuca fosse puxada lá para o teto. Junto com a abertura da nuca, procura uma abertura da parte de trás do crânio. Abre a ponta superior das suas escápulas. Fecha um pouco a ponta inferior das escápulas. O peito aberto e as escápulas abertas. Os ombros se separam um pouco horizontalmente. Volta. Postura de meditação. Aprofunda a sua respiração. E vai deixando a sua respiração tocar essas áreas que foram alongadas, mexidas, restauradas, mobilizadas. Traz a sua atenção para dentro dos pulmões. Da narina esquerda na direção do pulmão esquerdo, da narina direita para o pulmão direito. E esses pulmões se preenchem tridimensionalmente, em todas as direções. E tenta alcançar a ponta superior desses pulmões, que está logo abaixo dos ombros, expandindo durante as inspirações até o nível das clavículas, até o nível da ponta superior das escápulas, até o nível abaixo do topo dos ombros, até quase lá na base do pescoço. E por baixo dos ombros, você também expande essa parte das costelas que formam as axilas. As inspirações são as mais amplas que você puder. As expirações vão ser feitas no som do Brahmari, o som anasalado da abelha. E deixa esse som te ajudar a soltar o ar bem devagar. Então você não desfaz as expansões rapidamente. Você expande lentamente na inspiração e solta ainda mais lentamente com o som do Brahmari. Faz algumas vezes.
E quando soltar o ar da próxima vez, deixa a respiração livre. Relaxa bem os ombros, os braços. Os braços pesam, os ombros pesam. As clavículas pesam, as escápulas pesam. A coluna atravessa tudo isso sem peso. E mesmo essas áreas pesadas, soltas e relaxadas, talvez a sensação seja uma sensação de leveza nessa cintura escapular. Compara com a sensação do início da prática. Faz de novo movimentos circulares com seus ombros. Para um lado, vê como estão esses movimentos. Faz para o outro. Se eles podem ser assim um pouco mais contínuos, fluidos, menos trancos, menos partes interrompidas. Movimenta um pouco a sua cabeça. E assim a gente vai concluindo essa nossa prática de hoje. Que eu espero que tenha trazido uma sensação assim de lugares arejados, sabe? Aqueles cantinhos assim, teias de aranha varridas, sem jogar para debaixo do tapete, né? Jogando fora mesmo. E visitando lugares pouco visitados, como diz uma amiga, assim, às vezes descobrindo um cômodo da casa que você mora há tantos anos e nunca viu, né? Às vezes traz esse tipo de sensação. De qualquer maneira, não adianta fazer uma vez por mês, uma vez por ano. É o tipo de coisa que a gente precisa fazer assim com uma certa frequência. E a gente vai fazer isso com essa certa frequência ao longo desse período, né? E ver que efeito isso traz para a nossa respiração. Tá? De novo, não ficando só na questão assim mais mecânica da coisa, melhorar nossa mobilidade respiratória. Tá bom, isso já é muito importante. Mas a gente não está aqui só para isso, né? Vocês sabem, a gente está aqui para tomar consciência dos movimentos e das sensações que nos alcançam. Então, agradeço